E hoje vamos falar em como cortar pode estimular. Esse é o tema de hoje, malta, e é disso que vamos falar hoje. Olá, malta, daqui David e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E durante este mês de dezembro, só para dizer muito rapidamente, vamos estar a fazer um vídeo por dia, vai ser o sprint final até 2020, por isso vamos dar tudo para entrar em 2020 em grande e vamos trabalhar como caraças para regenerar o maior espação que nós consigamos aqui do nosso terreno para já, ou do teu terreno também, se quiseres trabalhar connosco e fizermos alguns serviços para aí, para regenerar o teu terreno. Por isso, bora lá falar agora disto, de como é que cortando podemos regenerar e podemos estimular, porque essa é a cena, cortar para estimular. E ontem, no vídeo de ontem, falámos em como cortares deixares, aliás, as raízes das tuas plantas que chegaram ao final de vida, ou aquelas plantas que nós sabemos que cortando elas não voltam a aparecer. Vimos a importância disso e vimos todos os benefícios que tu podes ter com isso, que é incrível. Hoje vamos falar numa outra perspectiva, vamos falar daquelas plantas que, se nós cortarmos, elas voltam a arrebentar e por vezes voltam a arrebentar ainda mais rápido do que o tempo que elas levaram para germinar, o que é incrível. E temos aqui todas estas graminhas, bem como outra mistura de plantas. Está aqui uma grande diversidade de plantas, muitas delas a aparecerem, trevos, rumex, uma carrada de cenas para aqui, malvas também para aí, muitas coisas. Uma coisa que nós podemos agora fazer, agora aqui neste estado já dá, que nós podemos fazer para estimular o solo e para que ele se regenere ainda mais rapidamente, uma das coisas que nós podemos fazer é cortar tudo isto. Podemos cortar tudo isto, podemos deixá-lo no solo ou podemos simplesmente colocar aqui um animal a comer tudo isto, que vai deixar os seus dejetos e assim vai estar a circular os nutrientes de volta aqui para o solo também. É uma outra forma de fazer isto. Existem muitas formas, podia ser à mão, pode ser com uma máquina, pode ser com um trator ou pode ser com um animal. Existem muitas formas de fazermos isto e de chegarmos ao mesmo resultado, se bem que com parâmetros diferentes. Ainda assim, não é aí que nos vamos focar hoje. Onde nos vamos focar hoje é porque é que cortando estimula o crescimento das plantas e estimula o solo também, que é uma cena incrível. Por isso, se olharmos agora para tudo isto aqui, cortando isto, o que é que acontece? Ao cortar uma planta, naquelas que nós sabemos que vão voltar a regenerar, como é o caso das gramíneas, cortando essa planta, o que vai acontecer é que a planta vai libertar um grande fluxo de açúcares para as raízes. E as plantas já libertam sempre açúcares para as raízes, de modo a conseguirem chamar e atrair até si os micro-organismos que vão trabalhar com a planta para circular os nutrientes no solo. Muitos desses micro-organismos têm de ser mortos por outros micro-organismos para então circularem e transformarem os nutrientes num formato que as plantas precisam de captar, mas isso é toda uma outra história. Mas o que acontece muito basicamente é isso, é que as plantas, ao serem cortadas, libertam ainda muito mais açúcares para as suas raízes. Para quê? Para atrair muito mais micro-organismos, para lhes dar muito mais energia, para eles começarem a circular muito mais nutrientes para a planta, para que ela consiga crescer super mais rapidamente. Por isso, de uma forma super resumida e rápida, isto é exatamente o que acontece quando tu cortas uma planta que vai voltar a crescer. Cortas a planta, ela, ups, bora lá, malta, preciso de crescer rapidamente. Por isso, liberta grandes açúcares para as raízes, os micro-organismos são atraídos para lá porque existe muita comida para lhes dar energia e depois começam a trabalhar ali os nutrientes à volta do solo, na matéria orgânica, nas pedras, na areia, na argila, no limo, em todos esses lados começam a trabalhar esses nutrientes e começam a circular esses nutrientes e transformá-los num formato que as plantas conseguem captar para que a planta cresça super rapidamente. Por isso, essa é uma das formas que nós podemos fazer para estimular a vida lá embaixo no solo, e o que é algo incrível, malta, o que é algo mesmo incrível. E uma das coisas que também acontece com estas plantas é que, por exemplo, muito na parte das perenes, as perenes ao se desenvolverem, elas, como é que eu vou dizer isto? As perenes, ao se desenvolverem, sim, muita da sua energia está a ir para as raízes, para serem raízes mais fundas, mais resilientes, mais abrangentes, ou depende da morfologia da planta, mas muita da energia da planta das perenes vão para as raízes. Para quê? Para se tornarem mais resilientes, porque imagina que tens duas plantas, uma anual e uma perene. Uma anual, as energias dessa planta é muito mais para o fruto, muito mais para a semente, muito mais para a parte aérea, enquanto que a perene é muito mais para a parte subterrânea, ou para ambas, mais ou menos, mas muito mais para a parte subterrânea do que uma anual, comparando em ambas. O que acontece aqui é, imagina que foi uma seca, qual é que achas que é a planta que se vai aguentar durante muito mais tempo? Anual ou a perene?
A perene, certo? Porque a perene teve todo este tempo a trabalhar lá em baixo nas raízes para ter umas raízes muito mais fundas e resilientes e para poder chegar mais lá abaixo onde haja mais umidade, por exemplo, e entre outras coisas também. E é por isso que a planta teve todo este trabalho a esticar-se lá para baixo para o solo, que agora imagina que cortas uma graminha perene, por exemplo, cortas essa gramínea perene e o que vai acontecer é que essa planta vai libertar imensos açúcares por toda a parte das suas raízes e vai atrair imensos micro-organismos em toda a parte das suas raízes para lhes darem todos esses nutrientes que ela precisa para crescer super rapidamente. E o mesmo acontece também com árvores, por exemplo. E nós aqui atrás de nós, ali, por exemplo, vês ali, temos ali muitos eucaliptos, não nossos, mas dos nossos vizinhos. E algo que nós também podemos ver com os eucaliptos é isso mesmo. Quando os eucaliptos são plantados ou semeados, eles levam, não sei, 8 anos, 9, 10 anos, até chegarem a um diâmetro bacana, sei lá, 10 centímetros de diâmetro. Não sei se esse é o diâmetro certo ou não, mas só para a questão deste exemplo, vamos imaginar que é isso. Ou seja, leva, vamos dizer, 8 anos para teres 10 centímetros de diâmetro de um pau, que é um pau fixe para comercializar. Não sei se é esse não, mas para este exemplo, malta, foca-te só nisto. Imagina, neste exemplo. Então pronto, levou todos estes anos, levou 8 anos para poderes colher a primeira vez. Mas depois cortas a primeira vez e o que acontece? Um grande estímulo na planta. Ela liberta rebentes por todo o lado super rapidamente, cresce muito mais rapidamente do que cresceu anteriormente quando a colocaste lá pela primeira vez. Porquê? Porque agora elas têm as suas raízes muito mais desenvolvidas do que tinha antes. Antes teve que ter todo aquele trabalho em desenvolver as suas raízes lá para baixo, mas agora a maioria das suas raízes já estão lá em baixo. Agora é só começar a bombar aqueles açúcares, começar a trabalhar com os micro-organismos e rebentar por todos os lados. E é o que acontece. Depois o que é que se faz? Corta-se alguns dos ramos para que a energia não seja tão dispersa e assim possas ter produção mais rapidamente e em 6 anos mais ou menos, ou talvez um pouco mais, mas para este efeito de raciocínio, mas imagina que em 6 anos deixaste lá 3 ou 2 paus que agora têm o mesmo diâmetro do que aquele único que tiveste pela primeira vez. Por isso, em muito menos tempo, em muito menos anos, tens muito mais produção. Como é que essa porra é possível? Já pensaste nisso? Porquê é que uma planta rebenta muito mais quando é cortada do que se não for? Se não for, um eucalipto, por exemplo, vai continuar a crescer super grande, vai ficar super grosso e é uma planta brutalíssima, que eu adoro ver aqueles eucaliptos super gigantes, mesmo fixe. Mas se o cortares com caraças, dás um estímulo muito maior à planta, muito maior ao solo, o que é algo incrível. E é algo também que o Ernest Gotch também observou. O Ernest Gotch, aquele man da agricultura sintrópica, e se não o conheces, vai ver o vídeo que se chama Vida em Sintropia. Vida em Sintropia. Pesquisa já no YouTube e vais amar esse vídeo. Foi o primeiro de sempre que eu vi e foi o vídeo que me trouxe aqui para estas andanças malucas. Malucas não, andanças regenerativas e incríveis. Mas uma das cenas que ele também observou foi isso, foi que depois dele começar a fazer a poda, ele viu que a floresta deu o pulo de gato, ou pulo de galo, como ele chama, um destes, não tenho certeza. Mas por isso mesmo, porque existe um estímulo muito maior quando as coisas são cortadas. E da mesma forma, na natureza, quando estás mesmo numa parte assim, super natural, digamos assim, se bem que tudo é, mas depende da perspectiva. Mas lá temos inúmeros animais que também fazem essas podas, entre outras coisas também, como fungos parasitas que podem comer uma parte de um ramo de uma planta e esse ramo depois cai e depois existe todo um estímulo, ou então come a planta toda e ela também pode morrer, também pode acontecer, mas existe sempre ali um estímulo, está sempre ali a haver um estímulo das coisas, existe sempre podas em todo lado a acontecerem, e parece que é estranho, mas sim, os próprios elefantes mandam imensos ramos abaixo. As ovelhas, aqui no nosso caso, quando elas veem um ramo assim de uma oliveira que está mesmo ali catita para elas começarem ali a mordiscar, o que é que elas fazem? Metem-se em 2 patas, agarram aquilo, ou se conseguirem chegar com a pata, mandam aquele ramo abaixo, fazem ali uma poda. O que acontece? Estimulam na planta, estimulam-na para crescer ainda mais. E aqui também, nós também podíamos usar aqui animais para fazer exatamente a mesma coisa, para estimular isto sem termos que ir lá nós cortar, ou sem termos que ter aqui uma máquina a cortar isto. E nos animais, lá está, o sistema fica mais complexo, fica mais resiliente e bem gerido, pode ser ainda muito mais produtivo, não é a palavra certa, mas pode ser muito mais regenerativo, podes regenerar as coisas muito mais rapidamente com animais do que sem eles. E lá está, se tivesses aqui animais, a dica, a chave, e que nós não falámos aqui ainda, é que
se cortarmos, imagina que uma planta tem 20 centímetros, nós devemos cortar pelo menos 50 centímetros. Caraças, podemos cortar 50% da planta, não 50 centímetros. 50% da planta, mais ou menos, até 50% da planta. A partir do momento que começamos a baixar desses 50% da planta, ou seja, nos 20 centímetros, se cortarmos 10, fixe, mas se cortarmos 15, ou se cortarmos os 20 todos, já não é tão fixe, porque a planta já vai ter que ter um esforço muito maior para voltar a crescer, vai levar muito mais tempo e por causa de levar muito mais tempo depois vais levar tu muito mais tempo a voltar aqui a colocar os animais, porque senão estás a fazer o overgrazing, estás a como é que eu ia dizer? Não sei a palavra em português, como é que se diz isso? Mas estás a ter aqui os animais demasiado tempo e em vez de regenerares estás a estragar, e isso não é o que nós queremos. Por isso uma das cenas é essa, mesmo quando cortes com a máquina, tenta não cortar muito fundo, como é que eu ia dizer? Muito junto à terra, deixa um pouco, deixa uns centímetros da planta para que ela volte a crescer muito mais rapidamente, para que ela possa receber a energia do sol e mandar ainda mais açúcares lá para baixo do que ela já manda quando é cortada e estimulada. Por isso, pensa nisso também quando estás a cortar, observa isso e faz as tuas próprias experiências. Uma parte cortas rentinha à terra, outra parte corta só o cimo, outra parte não cortes e vê qual é que é a zona que vai regenerar mais rapidamente. Experimenta tu mesmo. Outra parte também podes colocar lá animais só para experimentares e ver o que é que dá. Animais em rotação, muito importante esse detalhe, porque se estiverem sempre no mesmo lugar já não é tão fixe e regenerativo. Mas lá está, tudo depende de muitos fatores e depende de muitas coisas. Mas malta, este é o vídeo assim que eu vos queria falar disto. Falar em como cortar, dá um ganda boost, um ganda estímulo à vida no solo, é incrível isso mesmo. E da mesma forma, quando podas uma árvore também ela começa a arrebentar super rapidamente. E essa também é uma das razões pelas quais isso acontece, por os tais açúcares que são depois libertados pelas raízes para os micro-organismos que depois vão trabalhar com as plantas e vão fazê-la crescer muito mais rapidamente. E porque a planta depois cresce muito mais rapidamente, ela consegue fazer muito mais fotossíntese, e depois porque consegue fazer muito mais fotossíntese, consegue libertar ainda mais açúcares lá para baixo para o solo, e dessa forma, com caraças, temos esta bola de neve regenerativa em vez de degenerativa, que não é o que nós queremos. E é isso, malta, por isso espero que tenhas gostado deste vídeo. Diz-me o que é que tu achaste cá em baixo nos comentários. Já sabes que durante este mês de dezembro vamos ter um vídeo por dia, o sprint final até 2020, e visita-nos também em possíveissoluções.com. Exatamente, possíveissoluções.com. Visita-nos lá, tens lá muito mais coisas que tu podes receber, tais como aulas grátis, podes te inscrever na nossa newsletter e receber as possíveis soluções diretamente para o teu e-mail, e podes também receber aulas grátis da nossa escola de soluções também, entre muitas outras coisas, e novidades estão para breve também. Por isso, vai já a possíveissoluções.com e vê também os nossos serviços, pois talvez possamos colaborar juntos e regenerar o teu pedacinho de terra, seja ele pequenão ou grandão, porque se é para regenerar, nós podemos ajudar, e essa que é a cena. E uma das formas de regenerar é cortando. Parece estranho, não é? Parece estranho, mas é. Observa mais isso, faz a tua própria pesquisa também, chega às tuas próprias conclusões e experimenta. É a melhor cena. Por isso já sabes, torna-te uma solução. Até o próximo vídeo e obrigado por estares aí. Até já.